Bem-vindos ao 14º episódio do podcast Fatia do Futuro. Nesse podcast a gente bate um papo sobre boletos atrasados, sobre contas que não chegam, sobre o contador que não manda a guia na data certa. Enfim, é uma brincadeira, mas no fundo tem um pingo de verdade. Aqui hoje é Graziela Muniz, uma alegria estar te recebendo aqui. E o nosso queridíssimo amigo Vinck, André Vinck, contador. Há tempo eu queria trazer vocês aqui para contar um pouquinho da história de vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, @Fatia do Futuro Podcast, no Instagram e no YouTube. Não esquece de clicar naquele joinha que tem ali logo abaixo do vídeo, porque senão a gente não tem visibilidade. Sem visibilidade a gente não se torna conhecido. Comigo, Cris Quadri, o mago dos negócios financeiros da Racon. Seja bem-vindo, Cris. Muito obrigado, Márcio. Valeu. Vamos para esse 14º episódio de sucesso aqui do nosso podcast, Fatias do Futuro. Cada encontro, cada episódio, a gente fala sempre que cada vez a gente está levantando a régua, né, nos convidados, e tenho certeza que esse aqui vai ser mais um episódio memorável. Sejam bem-vindos, André, Grazi. Obrigada. A gente já acompanha vocês nas redes sociais. E se falar a metade do que a gente vê lá, já tem um episódio aqui que vai bombar. E para demonstrar o nosso carinho, a nossa alegria de vocês estarem conosco, a gente preparou um mimo do podcast Fatia legal. do Futuro. Ai, que delícia. Ai, que amor. Maravilha, personalizado. Muito bem, lindíssimo. Obrigada. Obrigado. Para tomar aquele café Adoro. todos os dias. Uhum. A marcar no Stories da manhã lá, ó, Fatias do Fatia Futuro. do Futuro. Pode É deixar. Fatia do Futuro, Cris. Do futuro. Ah, não é? É que eu sou gordinho, sempre quero Fatias, mas plural. Plural, Foi isso. bem, foi bem. Graziela, Oi. conta um pouquinho para nós quem tu é, como chegou até esta cadeira aqui na nossa frente, boa. tua história, né, tua história profissional, para quem está nos assistindo também conhecer. Tá certo, muito bem, obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês, meninos. Talvez eu chame meninas em algum momento, mas é força de expressão, tá? Porque eu Tudo bem. vivo com meninas diariamente, então às vezes me escapa. Guris, eu tenho 47 anos, aqui de Lajeado mesmo, e eu iniciei atividade profissional aos 12, mais ou menos nessa idade, quando se podia trabalhar com 12, né? E fazendo trabalho de limpeza e também sendo tata, né? Cuidando de crianças, enfim. E aí, depois teve uma fase, acho que foi com 15 anos, que eu acabei entrando no jornal informativo. Foi uma fase muito boa, tive contato com diversas pessoas, assim, aquilo me abriu muito leque. Nós somos de uma família muito, muito simples, eu e minha irmã, né? Minha mãe é divorciada e na época o pai podia sair de casa ou a mãe sair de casa com as crianças, não tinha isso de pensão que tem hoje, né? Então a mãe se virava bastante, a gente sempre viu ela trabalhando muito e seguimos isso, assim, eu trabalho com muito prazer e eu costumo dizer que eu não era uma boa funcionária nas empresas porque eu era uma empreendedora interna. E nem todas as empresas aceitam isso, né? Mas muito disso tem a ver com eu ter visto isso em casa também, a mãe sempre trabalhando. E fiquei no informativo um bom tempo e depois fui trilhando outros caminhos. Com 18, mais ou menos, eu cheguei no diretor do informativo e disse: eu quero ser rica. Uau. É o meu desejo de vida, eu quero ser rica, então eu quero um acordo. Sabia eu o que significava isso, né? Eu queria ser demitida, porque eu queria comprar um trailer de cachorro-quente na época. Vocês não sei se lembram, mas tinha cachorro-quente que era vendido a R$1 em Lajeado. Há muito tempo atrás. Século passado. Cara, e aquilo ficou muito famoso. Era cachorro-quente a R$1. E eu, fazendo contabilidade mental, achei, funciona, né? Isso vai enriquecer. E aí, claro, não deu certo, né? Não fazia muito sentido, não era muito lucrativo. E fui trilhando outros caminhos. E em 2014, eu tive mais, assim, uma decepção profissional. E aí surgiu a Pipocando nesse período, então. O Marcos, meu filho, na época, assim, eu cheguei em casa e desabafei que eu não estava feliz profissionalmente, que eu precisava trocar, mas que eu adorava fazer o que eu fazia. E aí ele disse assim para mim: mãe, mas se tu ama fazer isso, que era dar aula, né? Se tu ama dar aula, por que tu não dá de graça?
E eu pensei, gente, que criatura eu criei nesse universo? Né? Porque assim, como se paga contas, como se vive, né? Sem, né, isso. E aí ele foi dando dicas, ele disse, não, abre um canal no YouTube, porque isso dá muito dinheiro, porque faz vídeos e tal, e o YouTube te remunera depois. Quando ele falou aquilo, eu pensei, gente, Fátima Bernardes, enlajado, né? Sou eu. E que nada, não rendeu dinheiro nenhum também. É tipo vocês, né? Estão pagando para trabalhar com podcast, né? O pessoal mais não apertou nos... Não rendeu, gente, não funcionou. Mas eu amei tanto aquilo. E aí a Pipocando surgiu disso, assim, depois de juntar a mulherada, então. E aí eu passei a dar aulas, então, não mais pelo YouTube, mas presencial. E juntando, então, mulheres empresárias que tinham passado por algumas situações como eu, né, no momento de empreender. E estamos aí hoje. Então, hoje eu tenho uma sócia, que é a Bárbara Bottoni, e desde 2000 deixa eu ver, ela me passou dias atrás, acho que a gente está 2 anos juntas, assim, né, nesse matrimônio comercial. E tá ótimo, adoro. Hoje a gente tem uma comunidade, 140 mulheres empresárias, que a gente lidera, então, nesse intuito, né, de fortalecer os negócios uma das outras. Quando a gente te convidou aqui, eu conheço o teu trabalho desde o início, quando abriu a Pipocando Marketing. Então, quando a gente te convida para trazer aqui, é para trazer a voz de 140 mulheres. Ai, obrigada, querido. Então, eu acompanho o teu trabalho e eu gosto muito, e o teu convite foi justamente por isso. Para mostrar, né, que as mulheres se desenvolvem, que as mulheres têm capacidade, que elas são empreendedoras, que elas não são mais simplesmente donas de casa, que tem que limpar, que tem que isso, que tem que aquilo. Então, estendo o convite a todas as mulheres. Ai, obrigada, as pipocas vão gostar. André, conta um pouquinho. Cara, primeiro eu quero agradecer a vocês, Márcio, Cris. É uma responsabilidade demais estar do lado da Grazi aqui, né? Que é uma referência também nesse mundo corporativo, no mundo do empreendimento feminino, inclusive, né? As nossas gurias também participam do teu programa. Inspiração para várias delas, junto com a Aline também, que eu acho que ela faz parte desse contexto, desse sucesso de vocês também, né? Mas eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei estar aqui. Também, eu não sei se foi coincidência ou não, mas tenho 47 anos, uma geração prateada também. Venho de uma família que a mãe também sempre trabalhou demais, ela tinha comércio. E eu com 16 anos, então comecei a trabalhar na minha profissão que eu estou até hoje. Eu nunca troquei, diferente de siglas. Eu comecei com 16 anos, no tempo que os escritórios tinham um office boy, que tu tinha que buscar malote, ir no banco. Então foi ali que eu comecei e depois fui me desenvolvendo. Estudei, me formei em técnico. Depois me formei em contador, fiquei 28, 29 anos num mesmo escritório, sou pai, sou casado, e chegou um momento que eu acho que também é importante na nossa vida, que é de encerrar ciclos, né? E eu senti no momento que era o momento de eu migrar para um projeto novo, um desafio novo, porque isso é o que nos move também, né? O frio na barriga, de querer ser dono do teu próprio negócio, e foi o momento que eu me desafiei. Começamos em 3 colaboradoras, que inclusive que migraram do escritório antigo, vieram com a gente, né? Hoje a gente está em 11, temos escritório Lajado, em Conventos, estamos localizados em Conventos e temos um escritório em Marques também. Estamos muito felizes e agradecer demais a oportunidade de estarmos aqui. Que legal. Pode falar? Um tema importante que está pipocando é reforma tributária, né? Eu te convido com segundas intenções, né? Sim. Então, a gente precisa começar a entender esse negócio aí. Sim. Consegue dar uma explicação razoável de tudo que está por vir aí? Sim, mas eu vou tentar até, de repente já vou emendar um próximo assunto e até, Grazi, fica muito à vontade também de interromper, porque eu acho que esse é o objetivo até do podcast, que a gente ir conversando sobre isso, né? Mas a reforma, ela veio com o intuito de fazer uma simplificação na questão dos tributos, deixar uma coisa mais transparente, uma guerra fiscal entre os estados também, que isso é uma coisa que hoje empresas aqui de Lajeado estão situadas no Nordeste, por toda uma questão de benefício, tem muitas em Santa Catarina, inclusive a gente atende Santa Catarina, São Paulo, já atende esse, né? Mas um dos propósitos foi esse, tá? Mas a reforma, ela vai mudar completamente o cenário. Eu vejo o cenário
principalmente das relações comerciais. Tá? Porque uma delas, sim, vai ser a simplificação, mas outra, inclusive o Estado, ele transferiu uma responsabilidade, que é da cobrança. Exemplo, para a gente fazer uma relação comercial, para mim poder aproveitar os créditos da nossa operação, tu vai ter que ter pago o débito. Tá? Então, o governo está transferindo a responsabilidade de cobrança, né? Isso é um deles. Mas o que é o outro movimento que eu vejo é que os empresários, aqueles que não gostam, tá? Eles vão ter que gostar de números, eles vão ter que entender a empresa, eles vão ter que entrar a fundo, porque a gente vai ter que realmente reaprender a precificar. Tá? Era um cenário até agora, e agora é um outro cenário. Então, esse movimento, eu acho que os empresários vão ter que gostar de fazer. Tá? E ele vai reestruturar tudo. Essa reforma tributária, ela vai impactar a todos. Como o objetivo delas é de recolher o tributo no consumo, e trazendo um pouco o Márcio, que foi nosso vereador, a gente vai entender também que vai mudar os municípios. Então, municípios que têm grandes indústrias, mas consomem pouco, vai ficar o recurso onde está sendo consumido o produto. Então, vai ter que haver uma reprogramação geral. E isso, as pessoas vão ter que começar a buscar mais conhecimento e ter pessoas mais preparadas do lado delas. E eu até elencaria, junto à reforma, a questão agora dessa alteração em relação à distribuição de lucros, que isso está vindo tudo mais ou menos junto. E também já anexo a isso vem a questão do NR1, que vai mudar as relações entre trabalhadores, a questão de assédio. Então, já as coisas estão acontecendo tudo mais ou menos junto. Então, para nós, em 2026, tanto como escritório como empreendedores, vai ser um desafio muito grande. E eu acho que isso que tu fala do conhecimento, assim, que todos possam compartilhar mais e mais o conhecimento sobre isso. Porque lidar com números do negócio é bem difícil. E a gente não aprende isso, infelizmente, né, na escola. Eu acho que deveria ser muito mais, deveria ser mais simples a forma que tu ensina matemática, né? Aquela que tu vai usar no dia a dia, aquela que tu vai saber calcular minimamente depois na tua realidade, né? E muitas empresas a gente percebe isso ainda. Tem essa angústia pelo que eu não entendo do meu negócio, né? Essa simplificação que tu fala, ela necessariamente tem que vir para auxiliar esse entendimento da empresária com relação ao seu negócio, né? Mas eu acho que ainda é um super caminho pela frente, né? Eu acho que sim. Eu acho que toda mudança ela vai gerar uma oportunidade, né? Certamente vão surgir novos negócios. A própria questão do MEI, que isso é uma coisa, tem muita gente que trabalha com MEI, mas ainda movimenta o CPF. Então, isso vai ser uma situação de que o CNPJ e o CPF vão ter um rigor na fiscalização. Então, certamente, para nós, vai refletir na questão de regularizar uma empresa. Então, toda dificuldade, ela vai te gerar uma oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que ter mais um pouco esse viés de tudo isso. Vai ser um período conturbado, nós como escritório, vamos ter que apurar no sistema novo, no sistema antigo. A gente vai ter que aprender a precificar, daqui um pouco vai ser na dor mesmo, né? Ou vai ser no prejuízo mesmo, mas a gente vai ter que começar é um caminho sem volta. Isso. Mas é uma situação, era um movimento que ele precisava ser feito, né? Sim. Porque todo o emaranhado de impostos que existe hoje no Brasil, ele faz com que as pessoas, os donos das empresas, os donos dos negócios, eles façam justamente isso. Eles não tentam nem entender porque é tão difícil de entender. Sim. Isso né? aí. E acho que é uma oportunidade também para esses mesmos empresários olhar de novo para dentro do negócio, né? Entender os números. Não simplesmente deixar para a contabilidade fazer a coisa, só me mostra o resultado final. Porque hoje ainda assim, hoje existe muita terceirização, né? A terceirização da responsabilidade, a gente vê muito, né? Como o empresário não gosta do número, ele transfere a responsabilidade para a gente. De certa forma, para a gente como escritório é bom, porque eu trabalho com problema, com desafio, né? Se não tiver mais isso... a gente certamente vai caminhar para uma outra contabilidade. Hoje a gente ainda está na parte operacional.
Eu acho que depois da reforma a gente vai poder ser contadores mesmo, que é sentar para trabalhar sobre estratégia, números e se envolver um pouco mais, porque hoje a gente preenche muita informação para governo, né? Essa é a nossa atividade, é preencher informações, são declarações. E o Márcio fez uma brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo. Hoje o contador é preencher e entregar guia, né? Mais ou menos isso. Então, esse movimento todo eu acho que vai proporcionar para a gente ser mais consultor do que operador realmente. Indo para o negócio das mulheres, como tu enxerga hoje o mercado? Está um pouco mais fácil a aceitação das mulheres em cargos de liderança ou chefiando empresas, ou ainda existe um certo escudo por parte dos homens em ter mulheres líderes ou à frente de negócios? Como tu enxerga isso? Sou meio polêmica nessa parte, não era uma pergunta boa a ser feita para mim. Eu adoro polêmica. Eu acredito muito na meritocracia. Realmente eu acredito que é assim que deveria funcionar. E eu acredito também na autorresponsabilidade. E acho que o nosso passado não nos condena de forma alguma. Então, eu acredito muito que nós, mulheres, avançamos enormemente, mas daí quando eu me refiro a nós, mulheres, eu quero também abrigar aí vários outros indivíduos da sociedade que, tanto quanto as mulheres, também não tinham certos benefícios ou vantagens que conquistaram hoje. E aí eu me refiro à classe social, a negros, a deficientes, né, ao auditivo ou não, ou todo o tipo, né, de dificuldade que o indivíduo se encontra ao se colocar na sociedade, de forma muito individual falando. Então, a mulher, ela precisa aprender ainda a dizer não, a impor o que deseja, a falar mais, a discutir mais, a estar em mesas como eu estou hoje, como outras mulheres estão. Não porque são mulheres, mas porque são puta profissionais, porque são ótimas naquilo que fazem. O que talvez seja um pouco diferente é que eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito o que eu ensino para as gurias serem, eu sempre fui muito exibida, digamos assim, eu sempre ostentei isso que, não, eu sou boa, estou aqui, eu faço, mas para mim, eu falando, eu, Graziela, indivíduo, então é a bandeira que eu defendo, porque para mim funcionou. Então, em termos de direitos gerais, de sociedade, quanto mais organizadas estivermos, mais fácil da gente requerer algum direito ou alguma alteração. Então, quando nós, enquanto indivíduos, reconhecermos que temos a capacidade, e isso vem com um mindset, né, que tu realmente precisa alterar, se tu traz para ti essa autorresponsabilidade, não é porque eu sou mulher, não é porque eu isso ou aquilo, é porque eu tenho uma formação na área que me permite acessar esta mesa. É porque eu tenho tal atitude que... Então, é muito isso. É não ter a vergonha. Antes se falava ali, né, nos bastidores, que alguém não disse não numa mensagem, né? Ah, não quero trabalhar contigo, né? Essa, inclusive, é uma das pautas que a gente vai trabalhar na Pipocando no ano que vem. Eu falo sempre por mulher, tá? Mas para homens pode acontecer também. Mas a gente vê isso ainda. A dificuldade de dizer não. De tu tentar me vender um consórcio e eu te disser não. Sabe? É difícil ainda, mas é uma questão de posicionamento. Tem a ver com ser mulher, ou com ser homem, ou com ser jovem, com ser negro, ser isso, aquilo, não sei. Tem a ver com tu, enquanto indivíduo, te reconhecer como um ser pensante que tem condições de opinar, dizer sim e não, e ocupar os teus espaços de direito. Então, acho que sim, as mulheres estão ocupando mais espaços, sendo mais reconhecidas, mas tem um movimento duplo aí. Sim, há uma pressão da sociedade, da mídia, governamental e de todos os órgãos para que isso aconteça, para que esses espaços se abram, mas também tem o outro indivíduo por trás, né? A mulher reconhecendo que pode, que eu posso dizer para o meu marido, fica com a louça hoje porque eu tenho outro compromisso, que eu possa dizer para o meu marido, olha, o filho é algo que a gente decidiu ter a dois, então precisamos dividir as funções.
Eu acho que esse reforço positivo tem acontecido também por parte da sociedade. Há uma evolução nisso, né? E eu acho que por mais que o ambiente seja, às vezes, masculino, a mulher ela consegue ocupar esse lugar, se posicionando, e muito tem a ver com o que ela acredita que é o seu talento também, né? Daí, reforçando de novo que a meritocracia, né? Se tu tiver um currículo de homem e um de mulher e não souber o nome, digamos, qual é o sexo desse indivíduo, tu necessariamente deveria contratar aquele que aos teus olhos, da tua avaliação, né? É o melhor para a vaga, né? Então, se depois aparecer na tua frente um indivíduo que se intitula homem ou mulher, né? Acredito nisso, assim. E a Pipocando, ela trabalha esses temas também com as mulheres? A gente trabalha muito ainda esse posicionamento, esse se reconhecer neste contexto todo, assim, sabe? As pautas trabalhadas nesse ano foram 4. Ser mais interessante, interessada, e com isso eu digo não ser interesseira, ou seja, não vem me oferecer um consórcio, sendo tu um homem ou uma mulher, se tu não sabe a minha realidade. Com isso eu quero dizer que tu precisa se interessar minimamente em saber se isso faz parte, ou seja, me convida para um café, entende a minha realidade, me apresenta o teu produto, né? Então, esse é um percurso que a gente trabalhou muito esse ano. O outro ponto que a gente trabalhou foi ser oferecida, porque se ouvia muito antigamente, né? Eu não tô nem aí, idade para mim tá aí. Se dizia muito, né? Fecha essas pernas, puxa essa saia, não pode ser oferecida. Ou passava uma colega e dizia, gente, tá se oferecendo, né? Então, trabalhei muito isso do ser oferecida, e tu foste oferecido, antes tu contou a história, eu já tinha te escutado na CIL anos atrás. E tu foi oferecido. Quando tu falou lá na época que queria a pizzaria, né? Tu te ofereceu para ser sócio. E quando a gente se oferece, coisas boas acontecem. Isso a gente falou muito esse ano, as oportunidades surgem, mas aí tu precisa também provocar as oportunidades. E aí, quando a gente fala disso, a gente falou sobre tu ser, então, oferecida, tu ser exibida, porque aí tu precisa mostrar o teu talento. Isso eu acho que falta ainda, né? Não sei se tanto para homens quanto para nós mulheres, mas isso, do mostrar. Eu sei fazer, porque senão às vezes tu perde espaço para alguém que é pior do que tu, que nem tem a mesma formação e que fala bobagem na internet, e tu pensa, eu sei muito mais, tenho um currículo muito mais vasto. Sim, mas tu não está falando. Tu não está expondo, exibindo o teu talento. Então, isso a gente trabalhou também. E de ser fofoqueira do bem. Porque também é uma fama que mulher ostentava, né? Mas os homens, eu acho, são muito mais fofoqueiros. Gente, eu acho vocês muito mais fofoqueiros. Mas a gente faz... Agora a gente falou muito esse ano, assim, disso. E foi o fechamento do ano, assim, do quarteto fantástico das nossas dicas, de ser fofoqueira do bem, que é isso. Eu conheci a pizza, eu adorei, eu vou falar bem disso. E não ser deselegante e falar mal de alguém quando tu não estiver na presença dessa pessoa. Que era algo que muito se dizia que mulher fazia, né? Então, são esses parâmetros que a gente tem trabalhado, né? Esse ano, pelo menos. Ano que vem são outras pautas. Olha que interessante, né? Vocês pegaram algumas palavras que, ou alguns temas que, de certa forma... eram pejorativos. E transformam isso numa oportunidade criativa, né, de mostrar o trabalho que se faz ou a capacidade que se tem. Né? Então, esses insights, eles são muito bacanas, né? Tu consegue transformar uma narrativa anterior que não era bacana numa possibilidade de fazer negócios. Isso aí. Eu trabalho até com 11 mulheres lá no escritório, né? E tem uma coisa ainda que eu percebo, que as mulheres, elas são muito tímidas em relação à coragem de se expor, né? Concordo. E as que têm a coragem, a que se expõem, elas se destacam demais, tá? Então, porque eu vejo pelas minhas meninas lá, que realmente elas perdem uma oportunidade pelo receio do julgamento. Tá? Vão me julgar eu estar aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de falar microfone, é uma coisa que eu não tenho... provavelmente meu desempenho não é dos melhores, né? Mas coragem nunca me faltou. E eu vejo que para a mulher ela mudar de fase, elas precisam só ter um pouco mais em ter essa coragem de não ser julgada, porque as minhas meninas lá, eu vejo que em certos momentos elas poderiam ser um pouco mais protagonistas,
mas elas não são porque elas têm medo do julgamento. E é muito natural do ser humano isso, do julgamento, né? Até o próprio trabalho que tu apresenta na sala de aula, né? Aí tu vai lá na frente, tu apresentava o trabalho, daí a professora já fazia uma correção, daí os alunos, os colegas já riam, né? Então é algo, sim, que te persegue, né, ao longo da vida. E se eu falar uma grande bobagem? Então, fala bobagem, todo mundo fala bobagem, né? Eu falo muito com as mãos, assim, eu gesticulo muito, né? E já cometi gafes terríveis. Então, eu normalmente já me apresento dizendo que eu falo demais, eu falo alto, eu grito, eu gesticulo quando eu tô dando na cara da pessoa do lado, mas é sem querer. Mas eu já chego falando, assim, já fazendo um bullying comigo mesma. Porque daí eu vou te desarmar. Se o Cris ia querer ficar falando... vocês viram a Grazi? Ela não parava com aquela mão, ela quase derrubou o copo de água e já fiz isso em palestra. E aí, eu vou desarmar. Ele vai falar o quê? Eu mesma disse que eu faço isso, né? Então, essa transparência, a gente se aceitar, ser mais autêntico, porque a gente está na época de chat GPT, né? Então, se é para ser todo mundo copia e cola, daí não precisa, né? Grazi, sabe o que eu fiz agora? O quê? Eu fui no chat GPT pesquisar. Ah, jura? Ai. Quem é mais fofoqueiro, homem ou mulher? Qual é a resposta? É a mulher. Tem estudos que dizem que é homens. Estudo da Universidade de Califórnia, 2019, analisou conversas de mais de 400 pessoas. Conclusão: homens e mulheres fofocam praticamente a mesma quantidade. Mas a fama quem levou foi nós, né? Diferença: mulheres tendem a falar mais sobre outras mulheres e homens sobre outros homens. Olha! Pesquisa britânica fez bastante sucesso na mídia. Homens passam, em média, 76 minutos por dia fofocando. Gente! Mulheres passam 72 minutos fofocando. Segundo a margem de erro do Ibope, então não tem diferença. Conclusão da pesquisa: os homens fofocam um pouco mais. Sim, esse estudo viralizou justamente por isso. Homens fofocam mais sobre trabalho, colega, vida amorosa de amigos, futebol. Mulheres fofocam mais sobre relações pessoais, conhecidos e celebridades. Mas é saudável e no sentido... Eu falo sem parar, tá? Eu falo sem parar. Não, pode falar. Mas é saudável, né? Quando é Sim. essa fofoca positiva que a gente falou com as meninas, é no sentido de eu validar o teu negócio, sabe? Eu falar bem, porque a gente tem essa dificuldade também. Tu falou antes dessa vergonha, às vezes, de falar... Também é isso. A gente, às vezes, tem vergonha de parecer que eu tô me promovendo. Sim, mas e daí? Se tu não te promover, quem vai? Se tu não achar que tu é boa o suficiente, quem vai sair ali levantando uma bandeira e um cartaz e a fulana é a melhor? Então, é esse convite pra gente fazer isso pela outra. É eu sair falando bem da colega, eu dizer que a Aline Silva fala super bem, só que ela usa uma fita 3M pra segurar o blazer nas costas. Eu brinco com ela, né? Ela chega lá assim, não chega às vezes com aquele blazer assim? Pode dizer pra ela, a Grazi entregou a tua estratégia, Aline. Tu tem 3M colado nos ombros. E assim, então, mas o que acontece? Não, ela não tem, tá? Eu tô brincando, ela não tem, mas eu falo isso pra ela. Tô brincando. E aí o que acontece? A gente às vezes não tem, a gente fica com receio de falar do quão boas somos, ou se vocês têm, me falem isso, eu não tenho essa visão, né? Mas às vezes a mulher fica nessa, mas eu vou dizer que eu sou linda, maravilhosa, que eu tô tudo. Sim, diz, mas enquanto tu não diz, vamos outras nós, mulheres, falarmos isso a teu respeito, né? Isso, deixa eu só, isso é um pouco crônico, né? Assim, é meio... leva um pouco na brincadeira, né? O que acontece? Tu pega o homem fofocando num outro homem, por exemplo, assim, tu vai lá no futebol, tu vai lá com o André, lá, o André chegou lá, o André vai lá, ô Cris, como tu tá gordo, como tu tá não sei o quê. Mas aí quando eu saio, o André diz lá pro Márcio assim, cara, esse cara é muito gente boa, esse cara é demais. E esse cara é fantástico. Mulher diz, a mulher chega na frente, nossa amiga, como tu tá linda, maravilhosa. E ela sai e diz, nossa, tu viu como é que ela trata por botox. Então, o homem ainda nesse ponto de fofoca ele tá mais verdadeiro. Legal, mas essa fofoca positiva que a gente falou de fazer esse ano, né? Porque é deselegante tu falar mal de outra pessoa na ausência dela. Tu não tá dando a ela o direito dela falar essa versão dela, né? Então, isso não acho certo mesmo, de forma alguma. Ou tu fala bem na frente, ou tu fala mal na frente e compra briga depois, tanto faz, né? Mas é isso. Isso, deixa eu só falar assim, a respeito desse teu, né, desse assunto que a gente está falando agora, né? A ideia do Márcio, minha e do Márcio, inicialmente foi sempre
tu tem uma igualdade. E até esses dias eu convidei uma menina para vir no podcast, ela gostaria que trouxesse uma outra amiga e se sentir mais à vontade. Eu comentei com ela que tipo, a nossa ideia é ter um homem e uma mulher, tu tem igualdade, tu vai poder falar do teu negócio, tu vai poder falar do teu negócio. E diante disso que tu vem falando, assim, vejo eu, assim, muitas empresas hoje, o CEO das empresas são mulheres. Uma vez tu falava assim, a mulher ela é um pouco mais delicada, mas hoje tem mulher trabalhando de pedreira, tem mulher, inclusive aqui em Lajeado eu já vi dirigindo ônibus. Então, assim, a mulher está tomando um espaço muito grande na sociedade, né? Aquele negócio, eu vou trabalhar e tu fica em casa, cuida dos filhos, faz a comida e limpa a casa. Não tem mais isso. Hoje tem homens cuidando dos filhos, mantendo a casa, e a mulher é o carro-chefe da família, ela é a tomadora de decisão, né? A liderança da casa. Então, a gente não tem essa barreira. Eu e o Márcio, a gente pensa que tem que ter essa igualdade, obviamente, né? Daqui a pouco, tu falaste lá, tá com os 2 currículos, o currículo do André, tem isso aqui, contrata o André. Se a da Graça for melhor, contrata a Graça. A gente tem que ter a igualdade. E falando um pouco assim, tipo, das mulheres, dentro da empresa que a gente representa, a Randon, agora esse ano vai ter uma mudança, né? Então estão mudando alguns cargos de gerenciamento, que são de homens, para colocar mulheres para assumir. Né? É um processo um pouco demorado. Hoje, praticamente 80%, 90% da empresa é homens, mas a tendência é ter um pouco mais de igualdade. Acho ótimo. No sentido de igualdade, eu acho isso fenomenal, mas é uma questão cultural, né? Da gente entender que a gente pode ter mais igualdade. Mas isso tem que ser uma conversa. Tem que ser um combinado, né? Eu tenho que chegar em casa e combinar com o Cris. Olha, vamos ter um filho ou 2, eu vou me ausentar profissionalmente, eu vou ganhar menos, como que vai ser para ti isso? Né? Eu acho que esses espaços hoje estão se abrindo mais, né? Então, de tu poder chegar em casa e dizer, Cris, dizer para tua esposa, olha, deixa que eu vou lavar a louça hoje e vou fazer a janta, porque eu sei que o teu dia foi muito corrido hoje, e o meu talvez foi um pouco mais leve. Então, não é dizer que um é melhor, um faz mais ou não, mas é essa coisa da parceria, sabe? Do acordo. Eu acho que o combinado... Antes eu te perguntei, né, se tu e a Simone haviam acordado desde o início que não iriam trabalhar juntos. Nós temos na Pipocando várias mulheres que trabalham junto com os maridos, né? Que os dois são sócios ou que os dois trabalham juntos e funciona. Tem outros casos que já é um pouco mais difícil. Mas porque numa relação, seja ela comercial ou matrimonial, são 2 indivíduos, né? Tem que ter um pouco desse entendimento. Mas o que tu gosta de fazer, Márcio? O que tu, Cris, gosta de fazer? O que tu, André, gosta de fazer? Não dá para anular o outro em função, porque, né? Então, acho isso muito legal, assim, de tu poder conversar e combinar antes. Se a gente tivesse esses espaços bem liberados de diálogo, então, tanto faz a igualdade. Então, se vai ser negro ou se vai ser mulher, ou se vai ser alguém que tem alguma dificuldade, né? Eu acho que é por aí, sabe? Para a gente ter uma sociedade um pouco mais justa, mais equilibrada, mais disso do que tu está falando. Eu acho que é muito mais amplo assim, do que só separar homem e mulher, porque os dois funcionam muito bem juntos. E tem coisas que homem faz maravilhosamente mais bem, na minha opinião, do que mulher. E tá tudo bem. Eu acho que vale entender isso e aplaudir. E também acho que vale a pena aplaudir. Porque a mulher faz isso aqui muito melhor do que eu. Fulana, tu faz isso aqui melhor do que eu. Que bom! Que bom! Tá faltando, às vezes, dizer o quanto tu é bom naquilo. Né? Porque a gente fica ali assim, tipo, será que estão vendo que eu sou boa nisso? Será que estão vendo? Né? Verbalizar isso também. Tu pegar esse teu gancho, assim, de um tempo atrás, tu olhava assim, quantas mulheres tu via como uma representante comercial? Era só o homem que saía na segunda e voltava na sexta. Agora tu passa no centro e tu vê as mulheres com umas mochilinhas que estão... Tu entra numa loja, se tiver 5 vendedores, vai ser 4 vendedoras femininas e 1 masculina, se não é 5. A mulher tem tomada. Às vezes a gente não presta atenção, mas se tu for olhar, a mulher ela tem dominado o mercado. E isso é em todos. Quantas mulheres contadoras tem hoje no teu ramo, né? Sabe que eu não sei estatística, mas eu acho que, até não sei se não são mais mulheres do que homens, né? Mas realmente essa questão, eu acho, de assumir mais o protagonismo, que isso é uma coisa fundamental.
E tu falaste antes, Grazi, nessa questão do relacionamento entre homem e mulher, isso pode ser, tu mencionaste, né, em lavar a louça ou não, mas pode ser numa sociedade, né? Claro. Qual o papel de cada um. Mas isso é muito uma questão de maturidade também, né? Eu acho que se complementam. E quando as coisas se complementam, é a mesma coisa que uma sociedade. Tem empresas que elas vão muito bem sem sócios. Tem outras que os sócios eles se complementam e eles vão muito mais longe juntos, né? Eu acho que isso é uma maturidade que a gente tem que estar maduro para essas situações. E o mundo tem mudado. A gente não pode esquecer também, já temos um terceiro sexo aí, né? Então a gente já tem, né? Tem isso também. Então, e está inserido no nosso mercado. A gente tem que se acostumar com isso, né? Uns são mais preconceituosos, outros não, mas isso já faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir disso. Concordo. Dentro da perspectiva da contabilidade, a gente falou um pouquinho, eu vou tentar abordar um pouquinho mais, para que as pessoas que vão nos assistir tenham um pouquinho também de noção, né? Todos os impostos eles vão ser modificados por 2 impostos, é isso? Não. IVA? Sim e não. Sim tá, e não. Isso. Então vão ser criados o CBS e o IBS, tá? Que eles vão ser uma junção de alguns impostos. CBS. Então, o CBS, eu vou ter uma colinha minha aqui, tá? PIS, COFINS e IPI, a gente está tratando de impostos federais, tá? E o IBS vão ser o ICMS e o ISS, tá? Mas a gente não pode esquecer que os regimes de tributação, eles continuarão os mesmos, que é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Haverá uma unificação desses impostos. Então, esses impostos são os impostos que eles são diretos sobre o faturamento. Imposto de renda e contribuição social, ele se mantém no mesmo formato que é hoje. Isso está criando uma confusão muito grande, né? As pessoas vão manter as empresas simples, não vão poder ser simples. Como é que vai funcionar o lucro das empresas ou não? A gente vai ter que entender e personalizar cada empresa. A gente vai ter que entender em que momento, em que fase da operação a tua empresa está. Ela está no meio, ela comercializa pessoa jurídica para pessoa jurídica. A pessoa jurídica que comercializa contigo, ela quer teu crédito, não quer teu crédito. Se ela quiser o teu crédito, daqui um pouco não seja mais vantajoso tu ser simples nacional. Muda o regime. Muda o regime. Mas para esses impostos, imposto de renda e contribuição social, se mantém no formato antigo. Eu acredito que quem estiver trabalhando com o consumidor final, possivelmente vai poder trabalhar no mesmo regime que está hoje, não muda nada. Existe um movimento muito grande para aumentar as alíquotas, né? Que hoje as alíquotas elas estão congeladas há muito tempo, mas a gente vai ter que entender em que fase da operação comercial cada empresa está. Eu acho que isso cada empresa, vai ter que procurar um profissional e realmente tu vai ter que personalizar esse atendimento e entender o teu negócio. Vamos lá. Queria complementar? Não. Não, eu não estudei nada de números, porque justamente não odeio essa matéria. Essa matéria. Repetindo essa matéria. Meu Deus. Química, física, que eu tenho uma situação também que o imposto vai ser cobrado no destino. É destino, exatamente, né? No destino. Isso. Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa aqui de tecnologia, né? Eu atendo 30% em Lajeado. Eu atendo 70% em Venâncio Aires. O imposto vai ficar 30% para Lajeado, 70% para Venâncio. Isso. Mais ou menos em regras gerais. Ele vai sempre ser destinado onde foi consumido o produto. Entendi. Tá? Então, é isso que eu vejo que é um desafio para esses pequenos municípios, que são basicamente um dormitório, né? Então, e mesmo assim ele tem grandes empresas. Só que essas empresas hoje, elas retornam através do Fundo de Participação Municipal, elas retornam um valor pelo que elas produzem. E depois, quando o imposto foi cobrado no destino, as pessoas provavelmente, ou certamente, elas consomem muito mais fora do município do que no município. Então vai ser um desafio para o município, porque ele vai ficar com a saúde, com a educação, com todas essas despesas. E o imposto vai ser recolhido onde está sendo consumido. Provavelmente, isso vai ser um benefício para os municípios Lajeado, Porto Alegre, os grandes centros vão ser privilegiados em relação a isso, né? Mas também já está havendo um movimento para essa situação, que é o ICMS e o ISS, que é o IBS, eles terem um período maior, um pouco de transição
principalmente em relação aos municípios, para tentar entender como isso vai se formatar no decorrer dos anos. Tem também um fator de compensação, se eu não me engano. Isso. E aí, justamente para esses municípios que têm perda de receita em função da... eu tenho uma empresa de, sei lá, chocolate em Marques de Souza, né? E aí hoje eu vendo para todo o estado, né? Vendo 2% para Marques de Souza, mas eu tenho todo o retorno de imposto para Marques de Souza, né? Com a nova tributação, a nova reforma, eu vou ficar só com os 2% que vende aqui no meu município. Isso. E a gente tem que entender também uma situação assim, né, Márcio? Infelizmente, a gente vive no Brasil um momento de muita incerteza e de indefinição, né? O ano que vem é um ano político. Então, para nós, como escritório, é até difícil de fazer projeções. Que ano que vem é um ano de muita costura. Então, setores que eles fomentam muito e movimentam muito a economia, eles já estão fazendo os movimentos para mexer nisso tudo, né? Porque o que foi feito? A princípio, a legislação, se eu não me engano, tem 512 ou 514 artigos. Mesmo para quem não gosta de ler, ela tem uma legislação que ela é boa de ler porque ela não te remete a nada, é uma legislação nova, né? Então, porque hoje funciona assim, tu vai pegar uma legislação, ela vai te remeter ao artigo tal, da lei tal, tu tem que ficar procurando tudo isso. Hoje ela é bem mais transparente. Mas a gente vai ter que entender realmente o movimento do ano que vem. E certamente vai ser um ano de muita costura política, porque é legislação federal e estadual, né? Então, os movimentos serão muito fortes em relação à alteração e cada setor vai brigar pelo seu, né? E tem muita particularidade, né? Por exemplo, quando vale também para produtos e para serviços, né? Isso. O serviço também recolhe onde ele efetua o serviço. Isso, assim, o setor de serviço, eu até diria assim, mais uma vez ele vai ser muito prejudicado, tá? Porque normalmente o serviço, a contrapartida dele é mão de obra, por exemplo. Que nem para nós, escritório, o grosso da nossa despesa é mão de obra. E sobre isso a gente não vai ter o crédito. E as empresas que forem lucro real, elas vão querer que eu dê o crédito para eles. Então, e sobre as minhas operações eu não vou ter crédito. Então, possivelmente a minha carga tributária vai ficar muito alta. Se a gente for considerar que o imposto previsto é 28%, então se eu migrar de um regime simples para um regime geral, é 28% do que eu consumo para produzir meu serviço, menos a mão de obra, e quando eu for efetuar meu serviço, 28%. Então, a minha margem de lucro não é tanta, mas a minha possibilidade de crédito é pouco. E isso pode servir para representante, para todas essas atividades de prestação de serviço. Aí que nós vamos voltar um pouco às costuras. A nossa classe já conseguiu, então nós já vamos ter uma redução na base de cálculo. Por isso que hoje é muito prematuro, premeditado a gente falar em coisas definitivas, né? Ano que vem que vai definir tudo, até porque o 2026 vai ser realmente um ano de transição, para a gente entender como vai funcionar a reforma. Mas, Márcio, em relação tu estava comentando antes que o imposto vai ficar no consumo, o split payment vai vir, outra ferramenta, vamos dizer assim, que o governo criou, que vai também mudar muito as relações comerciais. Por exemplo, então, tu vai comprar pizza lá contigo, no momento que tu fizer o pagamento, o imposto já vai ser destinado para o governo e para ti vai só o valor líquido. Então, isso a gente vai ter que entender, principalmente na empresa, como vai funcionar a questão do fluxo de caixa, porque hoje a gente trabalha por competência, a gente vende o mês inteiro para pagar o imposto dia 20 do mês seguinte. Então, todo mês tu está trabalhando com aquele dinheiro. E depois não. Tá? Tu vai fazer a venda, uma parte do imposto já fica retido na fonte. Eu vou fazer uma venda de R$100 ali no meu balcão, né? Vai pagar no cartão de crédito, por exemplo, ou no Pix. Vai cair na minha conta 72, se for 28. Reais. Isso. E a parte do governo já vai para o governo. Já vai para o governo. Isso. Está garantido. Isso está garantido. Na verdade, o contador vai ser, ano que vem, vai ser o ano dele, vai ser a pessoa mais procurada. Vai ser mais importante que o presidente. É isso que a gente diz, né? Em todas. Uma oportunidade. É oportunidade. É oportunidade de negócio, exatamente. O computador. Desculpa, te cortei, pode continuar. Eu te cortei aqui quando tu... Mas eu acho que é isso. Eu acho, então, a gente vai ter... As empresas, elas vão ter que se cercar de bons profissionais, né? Porque nós vamos ter que entender essa tua operação.
eu não conheço, né, o teu negócio, mas se tu vender só para o consumidor final, provavelmente tu possa ficar nessa cadeia. Mas tem uma outra situação que o governo criou, que quem trabalha na empresa para empresa, ela ainda existe a possibilidade de ficar no Simples e recolher os impostos separados. Então, existe mais uma outra possibilidade de negócio. Por isso que a gente vai ter que personalizar cada atendimento. Isso vai dar uma demanda muito grande de trabalho. Sabe, André, mas ali esses dias eu li uma reportagem, né, vem no YouTube ali, não, no YouTube não, no Instagram, e daí sobre os impostos, isso se fala um pouco sobre imposto, as empresas migrar, né? Eu até fui procurar ali para me dar uma lembrada, tipo, o McDonald's mudou a classificação dos seus produtos de sorvete para sobremesa láctea. Então isso muitas vezes vai ser uma expertise de um contador poder falar, Márcio, tua pizza agora vamos denominar, em vez disso, vamos fazer para tal produto, que tu vai pagar menos imposto. É mais ou menos assim? Isso, é mais ou menos assim. Eu até vou fazer um merchan um pouco pro C. Jacob também, né? Porque uma das situações assim, que foi eu resolver migrar de um escritório mais tradicional para um novo formato, é de poder trabalhar mais próximo das empresas, né? E realmente entender a operação da empresa e trabalhar bastante com a questão do planejamento tributário. Então, aliado a todas essas alterações que a gente vem tendo na legislação, a gente já vem trabalhando no ano, mas é um ano que é um mês que a gente foca muito na questão do planejamento tributário. Então a gente faz lá, vamos manter a empresa no Simples, vamos transformar ela em real, vamos transformar ela em presumido. Qual é a estratégia que nós vamos adotar? Hoje a gente trabalha com muita empresa que trabalha em importação. Vamos entrar por Itajaí, vamos entrar por Rio Grande, São Paulo, como funciona em São Paulo, Espírito Santo, vamos entender. Mas isso é um emaranhado de coisas, que isso é uma das situações que a ideia da legislação vem para transformar isso mais transparente. Se vai conseguir, eu não sei, porque já está começando as costuras, né? Mas isso o planejamento tributário, ele sempre foi fundamental. Ele sempre foi muito importante. Aquele 1, 2 ou 3%, ele pode representar pouco em percentual, mas quando tu fala em volume de faturamento, pode ser uma economia muito grande, pode ser às vezes o lucro que o sócio não tem no final do ano, né? Então o planejamento tributário ele vai ser cada vez mais fundamental. Entra também a questão, eu estou no Simples, mas eu estou batendo o teto, né? Eu compro de muita empresa que tem crédito de ICMS, mas eu não posso porque... Né, então é muita variável que tem aí no meio. Tem um estudo que diz que estão 5 mil e algumas legislações, que essas 5 mil geram mais 20 mil e poucas outras instruções normativas, etc. Então, para a gente entender tudo isso, hoje a gente tem trabalhado muito com a questão da IA, né? Hoje não tem mais como, então é um auditor de nota, o que a gente faz lá é não perder o humanizado, tá? Não perder o humanizado. E esse network, relacionamento, a gente percebe ainda que é muito importante. As nossas meninas participam lá no Pipocando, né? E a gente vê a importância disso, porque no fim de tudo é gente lidando com gente, são relacionamentos. Nós temos um case aqui do Sicredi, né? Agora está um pouco mais tecnológico e tudo mais, mas o crescimento dele foi alavancado nisso, né? Agência digital. Mas sem perder o olho no olho. Né? Eles tinham muitos caixas. No tempo que Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica estavam colocando caixas eletrônicos, autoatendimento, o Sicredi continuava lá com os guichês e as pessoas atendendo, né? Então eles falam isso, né? Que eles cresceram muito por não perder essa essência daquilo que vocês, de certa forma, fazem, né? Que é o olho no olho, a conversa, o diálogo, o entendimento, né? São oportunidades de negócios também. Esse movimento do Pipocando, de certa forma, eu até nem sei se tu sabe, Grazi, disso, né? Mas a gente também tem uma confraria, tá? E ele tem um pouco de inspiração em vocês também, que é a questão de o que a gente percebeu nisso, né? Então, eu tinha um cliente que queria ir para o município e ele estava com alguma dificuldade. Será que no litoral, será que é o melhor local? Aqui tem fluxo. Onde é que eu vou recrutar? Como é que eu vou fazer? E eu já tinha um cliente nesse município. E eu pensei, cara, por que não fazer um link disso, né? E ele foi muito receptivo, assim. Na primeira pergunta que eu fiz para ele, eu até uma afirmação que eu fiz para ele, não é do mesmo setor, não se preocupe. Daí ele disse, não tem problema nenhum,
pode até ser do mesmo setor, que eu vou dizer, para ele não incorrer nos mesmos erros que eu. E a gente começou um movimento, que é uma confraria do empreendedorismo, que foi começamos com 8 pessoas, para falar de negócios, para falar de dores, para falar de dificuldades. A gente faz um encontro por mês. Isso tomou uma proporção muito já legal. Grande. Então, aí a gente até já está pensando um pouco mais numa confraria, num formato um pouco diferente, porque até então era amador, a gente está indo para o 2º ano, a gente tem um encontro por mês. Mas são movimentos, né? A importância de nós fazermos movimentos. Nós nos nossos negócios, as mulheres no negócio delas. Daqui um pouco, uma oportunidade de juntar as propostas, né? Fazer esse movimento. O movimento que vocês fazem aqui hoje, isso é muito importante. Porque a gente percebe como escritório é que as pessoas elas não se formam empresárias. É a pessoa que se tornou empresário. E depois ela não tem expertise, depois de um tempo o negócio alavanca, ela não tem mais nem tempo, né? Daí a família, negócio que começa a bombar. Então ela precisa ter esse espaço para nós entender aonde a gente é, e por que não dar uma dica? O nosso propósito de vida tem que ser muito maior do que, né? Com certeza. Dentro desse universo de mulheres que vocês se reúnem, né? Empresárias, grandes empresárias, sim, empreendedoras individuais. Isso, tem desde empreendedoras individuais com MEI até empresas que faturam mais alto, assim, né? Que são empresas maiores ou indústrias, enfim. E é legal isso que tu falou de uma dica, né? Juntar um e outro, fazer esses casamentinhos, né? Porque isso do compartilhar o conhecimento ajuda demais, né? A gente tem um encontro que a gente faz pontualmente que chama Sessão de Cocriação, que é sentar 5 pessoas, 5 mulheres, e aí cada uma diz qual é o seu problema e a pauta do dia, vamos supor que seja, falar de Instagram. E aí cada uma fala dessa sua problemática e alguém vai ajudando com dica do que funcionou no seu negócio. Não precisa ser expert daquele assunto, né? Mas ajuda muito. No almoço que a gente teve hoje, por exemplo, eu perguntei para as gurias que estão chegando agora na comunidade, qual tem sido o teu desafio, o teu problema, né? Para que a gente possa pensar em colaborar. E aí uma disse, meu problema são pessoas, né? Responder o WhatsApp, fazer isso, fazer aquilo. E aí, nem eu nem minha sócia a gente precisou falar, porque a colega do lado, que é empresária, disse, eu solucionei isso fazendo tal coisa. A outra já disse, e eu solucionei fazendo tal coisa. Então, é esse compartilhamento, né? Essa ajuda mútua de uma da outra para aprender na prática. As dores, talvez, em algum momento, são as mesmas, mas alguém já superou não, alguém já... Testou uma forma. uma fórmula, um jeito e deu certo. E aí vai contaminando, entre aspas. Isso aí, né? Contribui com a outra. Uma hoje que ela falou assim, eu não tenho faculdade. Ela disse, mas isso aqui para mim é uma faculdade. Por quê? Porque ela tem essa percepção que vai acessar várias empresárias, cada uma com o seu nível, né? E que consegue falar sobre o que tem feito, o que tem funcionado. A gente tem, num dos eventos, a gente tem o quadro Mulheres que Queremos Ouvir. E aí essas empresárias são convidadas para contar a sua trajetória profissional, tudo que passaram desde a fundação do negócio, os desafios, os momentos mais criativos que ajudaram o negócio a atingir outro patamar, né? Então é muito legal e a gente aprende muito nessa história prática, muitas vezes. E quando tu falou assim, o empresário ele tem que aprender a ser empresário, a gente ouve muito isso das meninas. Às vezes sai da faculdade, por exemplo, fez arquitetura, tu aprendeu a ser arquiteto. Tu fez fisioterapia, tu aprendeu a ser fisioterapeuta. Mas aí quando tu abre a porta ali do teu negócio, tu vai ter luz para pagar, tu tem um contador para conversar volta e meia. Tu é convidada para um podcast, tu pensa, mas isso aí não faz nem sentido, isso nem é do meu trabalho. Passa isso na cabeça, mas não é do meu trabalho. Tu não é comunicador, tu não é contador, mas tu tem que ser contador, tu tem que ser comunicador, tu tem que ser de tudo um pouco, né? Tu vai atacar de faxineira, tu vai atacar disso, daquilo, em todas as áreas. E realmente, essas disciplinas, elas não nos treinam para isso, né? E às vezes custa muito caro. Tu errar, tu falir um negócio, né? Ou tu contratar todos os serviços que precisa. Contratar, sim, porque daí a gente está falando de N pessoas. Preciso de marketing. Eu preciso aparecer mais.
mas eu não sei nem tirar uma foto no celular. Isso. Contrata marketing. Eu tenho uma planilha de custos, ou o meu custo é baixo, mas eu não sei que imposto eu tenho que calcular, não sei, contrata contador. Aí eu não sei fazer contratação de pessoas, aí contrata alguém para mandar. Não, chega no final do mês e pensa, mas eu estou trabalhando para quê? Eu me identifico muito, porque desde o início da pizzaria a gente tem história de contabilidade, mas, por exemplo, eu fazia as entrevistas, eu fazia a contratação, eu fazia o cartão ponto, eu pagava o salário, Sim. eu era o psicólogo às vezes. Isso. Né? E chegava lá alguém para comprar pizza, era tu. E aí chegava alguém, ligava, era tu com um fonezinho atendendo, né? E a manutenção do equipamento, né? Eu tenho equipamento, tenho que fazer manutenção, né? Eu vou aprendendo ou vou contratar toda vez alguém para vir aqui. É uma série de coisas, isso demora. E isso se aprende muito nesse modelo de Isso negócio aí. que tu tem, né? Sim, porque é compartilhar o que para ti funcionou. Antes, o que tu estava falando ali, eu fui recordando, pensei, isso aí tá ok, né? Esses acordos que tu faz no casamento, né? Ou quem trabalha com marido e mulher, tudo isso é muito necessário. Mas quando tu vai montar um negócio, tu não vai pensar, é como tu falando agora, né? É prematuro tu falar sobre tudo como vai ser no futuro, com a nova reforma, porque não se vivenciou isso ainda na prática, né? Exatamente. Então tem isso. Só que a gente, às vezes, não tem esse tempo todo para perder, né? Eu fali grandiosamente um negócio de perder tudo, assim, né? E eu não esqueço que uma vez um fornecedor que foi lá visitar, ele disse assim, eu fazendo o primeiro pedido, era uma loja de cama, mesa e banho, eu fazendo o primeiro pedido, e aí ele disse assim, então, de onde veio a ideia da loja, né? E eu, super mexendo, pensei, gente, uma ideia de gênio, né? Não tinha nessa cidade, óbvio que vai dar certo. E aí, né, falei assim, não sei muito bem, não lembro o que eu falei, e ele disse assim, então significa que ao invés de comprar um carro tal que custa X valor, tu decidiu abrir uma loja. E eu pensei, ele tá louco, se eu tivesse dinheiro para comprar esse carro aí, acho que eu ia abrir uma loja. Pensei, não fazia sentido, né? Mas é nesse nível, né? A gente não pensa tudo isso que vem pela frente. Às vezes não há esse tempo de maturidade que tu pode dar pro negócio, porque é difícil quando tu abre um negócio, é grande a chance de tu quebrar, mas quando tu tá na maturidade, também é enorme a chance de dar errado, porque tu precisa crescer. Às vezes, mesmo que tu não queira, o negócio, ele começa a explodir, pipocar, e tu te vê numa situação, ou eu cresço ou eu encolho. E aí, esse momento de crescer também é um momento perigoso. Muito perigoso. Então, tudo assim, é muito, muito estudado, muito analisado, sabe? Não é fácil empreender. Eu sei. Não... Vou abrir uma em Conventos, uma pizzaria em Conventos, porque aqui eu não estou dando conta em 2 dias da semana, né? Eu vou calcular, vai dar... Vou gastar X, né? Aí tu chega lá e começa a colocar as coisas, monta a loja, faltou isso, faltou aquilo, estoura. Sim. Né? E se tu não tem um recurso guardado para esse tipo de imprevisto... Né? São muitas pessoas também são vaidosas e egocêntricas em relação a isso, né? Eu não abro os números e às vezes a gente não vou pedir ajuda. Não vou pedir ajuda, né? E voltando um pouco à tua fala também, que tu lembrou uns insights nós conversando ali na frente, tu me falaste lá que tu começou a fazer fichas técnicas, né? E a gente chama isso de processo. E tu ter processo é muito importante. Qualquer negócio, do tamanho do negócio que for. Mas eu vejo que tão importante é tu ter processos e depois é manter os processos, né? Manter o monitoramento disso. E isso ele serve para qualquer tipo de negócio, ele pode ser serviço, pode ser comércio. Tu tem que ter um padrão. A pessoa que entra, a empresa não pode mudar a cultura da empresa conforme cada colaborador, né? Verdade. Então, o colaborador tem que fazer parte desse teu contexto.
Mas é difícil. Esse é o nosso desafio, eu acho, independente de ser contábeis, de ser qualquer atividade. Hoje é gerenciar pessoas. Nós estamos passando por uma transição de gerações, né? Isso. E que bom isso, né? Que a gente pegou todas elas, mas é um momento, assim, bem crítico que eu vejo em relação à mão de obra. E tem muita gente que está muita gente que está sofrendo com essa transição, né? No sentido de muitas pessoas já vieram me falar, Márcio, eu não encontro gente, né, para trabalhar, todo dia tem que estar buscando e coisa e tal. Velho, faz parte do processo. No sistema tradicional não vai mais se encontrar gente para trabalhar. A empresa ela vai ter que estar disposta a dizer assim, vai sentar aqui com o Márcio e dizer, Márcio, como é que é o teu sistema de trabalho? E o Márcio, ele vai, porque essa juventude ela tá corajosa de dizer, eu não quero trabalhar em sábado, eu não gosto de trabalhar de manhã, eu quero trabalhar, na verdade, 3 dias da semana. E aí a empresa vai ter que olhar e dizer, tá bem, Márcio, 3 dias da semana fica bom. E é isso. E aí eu vou ter que chegar no André e dizer, André, tu gostaria de trabalhar 2 dias da semana? E a gente vai ter que conviver com isso. É alguém que rende de manhã. Tipo, eu sou péssima de manhã. Péssima, não rendo nada. Sou bem tongaiona. Então, se uma empresa fosse me contratar de manhã, eu não ia ser útil. Agora, eu poder dizer, eu rendo muito bem de tarde, eu rendo muito bem fora da empresa, as empresas vão ter que começar a ter essa flexibilidade. E assim, eu sou muito desorganizado, né? E às vezes até preguiçoso, pode não parecer, mas esses detalhes que moldam um negócio, que são fatores importantes, a gente fez também. Por exemplo, tinha um casal na loja de conventos que trabalhava numa outra empresa, de dia e de noite estava com a gente, né? Há mais de meio ano já. Só que estava puxado para eles, né? E eu entendo, eu sei que em algum momento isso ia acontecer. Não tem problema, eles sugeriram, a gente reduziu o contrato, em vez de 6 dias por semana, faz 3 dias por semana. Em vez das 5h30 até as 11, vai começar às 5h30 às 10. Atende o que eu preciso? Atende, né? Eu vou ajustar aqui, ajustar lá. Então essa flexibilidade eu acho que ela é importante também. E eu acredito que caminha muito para isso. E tem outros casos assim, né, Márcio? Ali tu trouxeste um exemplo de pessoas que trabalham em 2 empregos e que estão cansadas. Eu vejo e outra coisa que me preocupa um pouco é que as pessoas não estão mais ambiciosas. É verdade. Então, eles não querem. Eles não querem. Eles querem o protagonismo, né? Mas não querem a responsabilidade. Eles querem o pódio, não querem correr. Exatamente. Mas, por favor. Então, é isso que me preocupa um pouco, porque eu gosto de pessoas que queiram estar no meu lugar, ou que batam na mesma frequência que tu, né? Mas tu tem que estar sempre puxando, daqui a pouco um puxando vários vagão, a coisa começa a ficar pesada. E esse é um momento que me parece mais preocupante. Qual é que era o nosso desejo? Era comprar um terreno, comprar um carro. Essa geração, eles vivem de Uber, né? Airbnb, já vem, então... A maioria, então, já tem os pais, já tem um pouco mais de condição para dar. A gente já teve que batalhar desde o início, os pais já não tinham. Então, isso é uma geração que eles não estão dando tanto valor para isso. Certo ou errado? Trabalhar feliz. Isso. E querem trabalhar feliz. Certo ou errado, eu não sei. Não existe, eu acho, uma fórmula para isso, né? Quem está certo, quem está errado. Mas é o momento que essa transição a gente está passando. Eu acho que a gente... Desculpa, Cris, pode falar. Não pode falar, não. O que eu falo, assim, cada vez mais... A parte robótica, né, e a IA vai tomar espaço. Vai. Alguns tipos de serviço eles vão sair um pouco fora. Só que, né, tipo, o olho a olho, né, quando, por exemplo, assim, você vai falar de comprar alguma coisa, eu acho sensacional essa ideia do network de vocês, porque quando tu vai comprar um produto, eu vou comprar um produto numa pizza. Primeiro eu estou comprando, normalmente tu compra, eu conheço o Márcio. O Márcio já passou para mim, já passou por mim na rua, já viu o Márcio em algum negócio, vou provar a pizza desse cara. Segundo, tu vai comprar o produto, a pizza, né? A pizza dele, o cara falou que é bom e tal. E depois tu vai comprar da empresa, né? Tu tem uma empresa respaldada por trás. E só que essa juventude, né, que vocês estão falando assim, eles não estão com esse viés. Eles estão daqui a pouco, eu particularmente demorei 20 anos para empreender, né? E a gente nunca se sente preparado o suficiente, né? A gente acha que daqui a pouco poderia ter esperado um pouco mais, ou daqui a pouco, em alguns momentos, tu acha que tu poderia ter começado um pouco antes. E essa galera mais nova,
né? Eles têm um pensamento, pô, que a gente falasse agora, vou andar de Uber, eu vou empreender, vou fazer um negocinho na internet, eu para mim trabalhar, que a Graça falou, vou trabalhar home office, se quer, senão eu vou fazer um negócio. Então, assim, só que vai chegar um momento que a água vai bater. Então, assim, a gente foi muito lapidado pelos nossos pais, né? Eu sempre falo assim, eu digo pro meu filho, desde criança, a pai e a mãe saíam trabalhar, eu estudava, voltava para casa, fazia minha comida, arrumava a casa, muitas vezes trocava os móveis para ela achar, pô, cheguei que tá diferente, o que houve? Então a gente foi assim. Hoje tu fala pro meu filho hoje para ele varrer uma casa, cara, tem que lembrar ele 3 vezes no WhatsApp para ele limpar a casa. Então eu chego em casa e ainda tem sujeira. Sabe? É verdade. Estão assim num mundo que talvez não é o real, mas em algum momento a conta vai vir, né? Vamos ter que ver isso aí. Mas falando do teu negócio, assim, tá? Eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre o Pipocando. Como funciona para uma mulher entrar hoje? Qualquer mulher pode entrar? Tem um número X que pode no programa? Né? Que tu já pode deixar um chamado para você, mulher empreendedora, que quer participar. Mulher empreendedora. Que Vou quer usar crescer, a câmera. que você quer crescer, que você quer evoluir. Porque esse negócio do network, assim, tu escutar o Márcio falar, escutar o André falar, tanto falar, a gente sempre aprende. E lá sempre é um lugar aprende. onde tu tem só entre mulheres. Talvez a mulher se sinta mais à vontade, né, no mundo que ela conhece mais. Fala um pouquinho. Verdade, concordo. Então, para participar do Pipocando, tu pode participar dos eventos que são abertos, livre demanda. Então, a gente faz a divulgação e as gurias acabam se indicando, né? As próprias pipocas, sejam as associadas da comunidade, sejam as que eventualmente estiverem em algum evento. Então, indica, eu conheço tal empresária, minha manicure, queria que ela fosse para o evento. Então, é a primeira porta de entrada. Não tem como se associar na comunidade sem ter ido experienciar um evento, porque a gente não entende que talvez isso vá fazer sentido para ela. Então, ela precisa... fui no evento, gostei. Então, vamos agendar um café, te explicar como funciona a comunidade, e aí tu pode participar por um período de probatório, a gente fala assim, são 3 meses inicialmente. Depois, passou esses 3 meses, ela pode, então, vir a se associar de forma anual, então. Até então a gente tinha semestral, esse ano a gente passa a fazer anuidade. E aí tem contribuições diferentes, então são a pipoca semente, tem a pipoca então associada VIP e a protagonista, que passa a ser um outro público que a gente vai trabalhar de forma diferenciada. Foi para o evento, participou da comunidade. Mas eu não vou participar da comunidade porque a gente é meio exigente, assim, né? Tem que cumprir umas metas de... vai café, vai almoço, vai evento, alguma coisa assim, a gente chama a atenção, tem que estar participando de forma efetiva, não adianta ter um número na comunidade, porque muito tempo atrás, antes da pandemia, era uma comunidade com mais de 300 mulheres. Sim. E aí depois eu fechei a comunidade, né, e aos pouquinhos a gente foi. Então, não existe hoje um número que a gente tenha testado, mas essas 140, eventualmente uma sai ou outras entram, é um número bom que a gente consegue cuidar delas assim, e pensar em estratégias. Dá atenção para todos. Dá atenção. Então, a gente tem almoços exclusivos para as associadas e outras ações. Agora a gente vai visitar uma vinícola em janeiro, é exclusivo para associada, né? E entre elas vão fazendo ações. Antes de vir para cá, eu estava num encontro que entre elas se promoveram, as meninas mesmas, e elas vão fazendo e vão se convidando. Então, essa é a forma de participar. Pode estar em evento. Todas as mulheres podem, mesmo sendo funcionária. Eu sou funcionária, mas eu quero empreender, eu vou me preparar, eu vou começar a fazer parte desse universo para entender, porque eu tenho um plano B. Então, também é muito bem-vinda, né? E ali é isso, a gente trabalha essa ajuda mútua, compartilhar conhecimento, né? E esses pilares que eu trouxe antes de tu te oferecer para tomar um café e conhecer a história de outra mulher, aprender com isso, indicar ela. Uma vez se falava que amigos, negócios à parte, né? Eu não concordo nada com isso, porque eu acho que tu vai comprar de um amigo. E também, se esse amigo não comprar de ti, mas que merda de amigo, né? Então, assim, tipo, o teu amigo, ele tem que torcer por ti, por favor, né? Então, assim, tu vai vender para uma amiga, mas para ela chegar a ser tua amiga, tu vai ter que conviver com ela minimamente. Então, o desejo, assim, o ápice do bom networking, na nossa opinião, que eu e a Bárbara, a gente reforça com as meninas, vocês se tornarem amigas. Quando se tornarem amigas, minha nossa, é
é algo impressionante. Muda o faturamento delas, né? E a gente conversa com muitas, assim. Tu tem vendido para as pipocas? Sim. E às vezes eu cobro, eu digo, fulana, tu não tá botando foto no grupo. Tu não tá trabalhando? O que tá acontecendo? Não, eu tô trabalhando, eu vendi para essas, me mandam uma lista. Então é isso também, porque se tu tem uma amiga que tu gosta, tu confia, tu quer ver ela crescer, tu vai comprar dela. Se tu não precisa daquilo, tu vai indicar ela para alguém que precisa. Tô falando isso aí, na verdade, hoje tem desde a confraria, do churrasco, da galera, né? Tem das mulheres, tem isso que a gente faz, não deixa de ser o network, escutar vocês, com vocês certeza. transmitir o pensamento. A gente faz um evento mensalmente da nossa empresa, que a gente faz média de 25, 30, 35 convidados que a gente fala do nosso negócio, e depois a gente serve um jantar, normalmente um churrasco, uma cervejinha, e o pessoal acaba fazendo network entre eles. Muitas vezes dá mais negócio entre eles do que com a gente. Isso. Né? Então, isso acho que faz parte. Hoje, a gente também aqui na empresa, o meu sócio está participando do Beni, que também é mais uma empresa de network, né? Que o intuito não é eu vender para um outro, mas sim tu me indicar, tu conhecer, eu saber o que eu faço. Eu acho que isso aí é o grande ponto, né? Principalmente dos negócios locais, é tu poder... eu saber o que o Márcio faz lá. O que o Márcio tem de diferente das outras pizzas? O Márcio trabalha com queijo diferente. Prova esse sabor aqui, André. Prova esse sabor aqui, delicioso. Tenho certeza que tu vai gostar. Então, tu conhecer realmente, sem só tu se interessar, sem só ter interesse, acho que é a grande sacada de vocês, assim, uma das sacadas, né? Mas acho que é bem legal isso aí. E a gente conhece, às vezes eu fico pensando, eu penso assim, gente, essa mulher, ela é tão louca, ela é tão maravilhosa, eu não sei como eu não conheci antes, sabe? Porque eu pensei assim, gente, essa mulher nasceu pra ser minha amiga, como assim? E a gente foi se conhecer agora, então é isso também, a gente vê muito nisso nas gurias. Às vezes a gente vê elas, mas vocês se conhecem desde quando? A gente se conheceu no evento e já são melhores amigas. E isso é muito legal, porque aí é uma defendendo a história da outra, é uma já entendendo que a fulana tá numa fase assim. É muito legal. É o melhor que pode acontecer realmente, essas relações de comerciais passarem a serem relações de amizade. E nessas conversas a gente descobre quem põe fita embaixo do... Não, Aline, por favor, pode pedir para ver. Tem um corte aí, né? A Aline vai pensar, gente, a Grazi tá... Aline, quero morrer, teu amigo. A Aline vai ver isso. Inenarrável. Antes vocês falaram isso aqui no podcast anterior. É uma alegria E eu perguntei, a Aline tá aqui? E daí ele falou, não, eu disse, mas falar inenarrável, essa palavra é dela. Eu só aprendi com ela. Né? Tu sabe que tu falando de network, a gente também fala um pouco assim de hobbies. E tem alguém nessa mesa aqui que tem um hobby tradicionalista. Pois é. Que faz muitas amizades lá e é um cara que tá sempre, já foi patrão. Olha! Então fala um pouquinho aí, seu André, de onde vem essa tua paixão? Na verdade, assim, eu sempre tive, né, essa paixão pelo tradicionalismo, né? O meu avô materno, então, ele me levava, me proporcionava isso. E por um período depois, por circunstâncias da vida, assim, eu me afastei disso, né? Então, depois, quando eu pude voltar e tive a oportunidade de novo, eu participei muito tempo de eventos, rodeios, cavalgadas, e fui o primeiro patrão, então, da entidade de Morro Santo, que hoje o Daniel tão bem nos representa, que é um dos maiores eventos que tem em Lajeado, né? E eu acho que ele até, hoje, esses eventos tradicionalistas, e o parque proporciona isso, ele já divulga muito Lajeado. Uma vez era só um evento, só um rodeio, né? Claro que teve todo o tempo do Alto do Parque do Imigrante lá, que já era um movimento, mas depois com o parque, agora começou a retomar, grandes eventos, então vem gente de todos os lugares. Então, a gente tem que ter um hobby, né? Futebol nunca foi um forte. Hoje, depois de velho, pior ainda, né? Então vamos tentar fazer o que a gente consegue. Talvez só num adendo ali, né? A parte de hobby do André, a gente tem uma filha do Mota. Sim. Né? É uma menina, mas ela foi campeã brasileira de laço, né? Alguém aqui da cidade de Lajeado. Às vezes a gente não tem esse conhecimento, às vezes, quem não é do tradicionalismo, não é do cavalo, às vezes não conhece, está deixando passar, às vezes uma menina, só que o Mota leva ela desde de criança para os rodeios, e é uma mulher. Olha aí. Campeã brasileira de laço. Não sei se tem algum homem aqui na cidade, para te ver como o poder da mulher já está se criando. É um lugar de muito network também.
Sim. Tem muitos empresários, tem muita gente que também geram muitos negócios, né? Eu acho que, eu não sei o número, mas já tem uma estatística, assim, o volume que o cavalo, o rodeio representa para o Estado. Então, é um número bem significante também. Qual que é o maior evento na América Latina? Me apertou, isso não sei. Expo Inter, cavalo. Tá. Eu achei que era de rodeio, desculpa. Não, mas não deixa de ser. Sim. Se é a resposta certa, faz a pergunta certa. Me perdoa. Mas Desculpa. Expo Inter, né? Cavalo. Qual é o maior quadro. evento do Me mundo? perdoa. Eu já ia dizer aqui o nosso podcast, né? Depois de hoje. A Expo Inter vai ser o segundo. Mandou bem. Mas então, é tipo assim, é um lugar onde o dinheiro está, Uhum. network. E eu acho que isso é importante, falando de dinheiro, tá? A gente ia onde é que está o cliente. Hoje as empresas também, elas abrem empresa, aí investem em Insta. Cara, meu negócio não está prosperando. Tá, mas hoje não dá mais, tu vai ter que ir atrás do teu cliente, né? Sim. Onde é que está teu cliente? Vamos entender onde é que ele está. Vamos procurar ele. Já foi o tempo de tu botar um negócio. Isso que a gente tem muitas ferramentas. Hoje existe um mundão de oportunidades, né? Porque se a gente for fazer uma retrospectiva, como era abrir um negócio antigamente, tu anunciava no jornal, daqui um pouco numa revista. Hoje tu cria um canal e tu divulga para o mundo inteiro. Tá bem desafiador, né? A parte da comunicação em si, da entrega, né? De como tu vai fazer a divulgação do teu produto, do teu serviço, né? Tá bem desafiador. Mas isso de entender onde é que está meu público, onde que eu preciso me inserir, né? Para buscar essas oportunidades, isso faz todo sentido, né? Estar com as pessoas que realmente vão se conectar com o teu negócio, vale a pena, né? Estar com as pessoas que vale a pena. Minha nossa, com certeza. Eu acho que a gente não tem mais nem tempo. O mundo é tão vasto, as pessoas, tem tanta gente boa, por que a gente vai se relacionar com gente que não, né? Então, eu acho que isso, reconhecer as empresas, isso também tem a ver com a maturidade, antes que tu falava, do negócio, reconhecer para quem eu digo não. Quem é o cliente que eu não quero? A gente fala entre as gurias, né? A gente se merece, a gente fala. Porque a gente está atraindo as mulheres que, de fato, pensam, né, alguns valores muito semelhantes ou concordam com algumas das dinâmicas que a gente coloca ali em pauta, mas é isso, a gente tem que se merecer, né, para que a coisa realmente possa fluir mais, né? Já temos 1h15 de Eu vi conversa. que já está aí, assim, alguém já meio... Eu acho Vamos encerrar isso aí. que vocês estão abusando, porque a conversa está boa. A conversa está boa demais. Qual foi a pergunta que a gente não te fez que tu gostaria de responder? É uma pergunta bem difícil, mas eu gostaria de dizer, de deixar uma reflexão, se eu puder, em vez de uma pergunta, de que eu acho que a gente tem que ter mais vontade de aprender do que de vencer, né? A gente inverteu muito o papel das coisas. A Grazi falou antes que a gente quer o pódio, mas não quer um sacrifício de chegar lá. E hoje inverteu muito os papéis e os valores. Eu acho que isso é fundamental. A gente critica muito a política de Lajeado. Quando eu vou o meu programa de terça é assistir a sessão da Câmara. Eu vejo lá, tem 2, 3, 6 assistindo. E no outro dia existe uma enxurrada de comentários e de soluções. Mas as pessoas participam muito pouco. E eu acho que para a gente melhorar isso, a gente tem que participar. Porque criticar é muito fácil. Muito fácil criticar, mas tem que participar, tem que se envolver. Tem muita coisa que a gente tem por fazer. Então, eu acho que isso é curioso. Isso é uma coisa que, para a gente crescer profissionalmente como pessoa, quando eu vou visitar um cliente, eu tenho que saber falar sobre o rodeio. A gente que vende, né? A gente vende 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. E não existe mais. O físico e o PJ é uma coisa só. Mas eu acho que é ser curioso. Então, é saber um pouco de tudo. Eu odeio política, mas tu tem que saber o que está acontecendo lá, a CPMI lá do INSS, o Senado, os deputados. A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. O STF, muita gente não gosta, uns concordam, discordam. Hoje a gente está polarizado, né? Ou tu é de um lado, tu é de outro, mas a gente tem que saber o que está acontecendo para quando sentar numa roda de amigos ou numa roda de negócios, tu tem que ter assunto também. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem mais vontade de aprender do que de vencer. Muito bem. Muito bom. Mais vontade de aprender do que vencer. André Vinck. Excelente. Muito bem. Grazi.
Nem imaginei que viria esse tipo de pergunta. Esse tipo de Muito pergunta bom. eu faço ela porque eu acho que gera uma reflexão na gente, Gera. no sentido de pegar a gente de surpresa num programa que tem câmeras, que tem olhando, e a gente tem que dar a resposta. Bota para pensar. Isso que tu fala, assim, de se despertar para aprender, eu acho que a autorresponsabilidade que eu defendia tanto antes, ela vem muito com isso. A gente não perder esse desejo de ficar aprendendo, e esse aprender não necessariamente é dentro de uma universidade, não é ostentando um diploma, quando tu falou ali da questão da inteligência artificial vindo e tudo isso, que a gente, enquanto indivíduo, tenha esse discernimento da nossa capacidade, de todo o nosso potencial coletivo e das conquistas que podemos fazer coletivas, enquanto a gente tiver despertado esse interesse desse nosso crescimento individual. Porque a sociedade é esse monte de gente individual reunida, né? Então, a gente precisa se enxergar enquanto esse ser que habita este meio, para poder colaborar uns com os outros, né? Eu vi uma frase muito legal dias atrás numa palestra do Carpinejar. Ele disse assim que sucesso é precisar cada vez mais de menos. E eu desejo que a gente tenha esse discernimento de reparar também qual é o meu menos, quando que eu cheguei, né? E a partir disso, como que eu faço a contribuição para que outros indivíduos também assim acessem, né? Inspirador. Marcelo, quando o André nos falou aí como é que foi o cabelo, esse tom cinzento, como é que foi a expressão? Sim, somos a economia prateada, Isso, estamos em economia alta. prateada. Isso aí foi muito bom, na verdade. Tu vê assim que pelo tom do cinza, a experiência, todo o conhecimento que eles têm, que passaram para nós, mas ao mesmo tempo também a juventude, a vontade de dar sempre, né? Você fala sempre querer crescer, evoluir, não se sentir satisfeito, né? Sempre aquele velho ditado, amanhã ser 1% melhor do que hoje e assim por diante. E isso eu acho que foi o mais bacana, assim, a mensagem que vocês deixaram na cabeça das pessoas, que, nós estamos aqui, estamos batalhando e cada dia estamos fazendo algo novo, estudando. A tua expressão agora, então, né, de ser mais curioso, acho que isso aí, inclusive, tu falaste antes, né, para aprender. O empresário que não procurar a COB lá agora para tentar ser curioso, saber como vai ficar os impostos dele, vai se danar, vai perder um tempo dele no ano de 2026. E a mulher que está deixando de ser curiosa, de ir lá fazer uma visita no Pipocano, ela está deixando de... Daqui a pouco, né, que nem tu falaste, eu nem sabia, mas não precisa ser uma empreendedora, mas se tu tem sucesso de tu alcançar, seja curiosa, vai lá e te prestigia. Isso aí, se oferece, aproveitar a oportunidade. Que bacana esse programa. Para mim, fantástico. Obrigado pela presença de Muito vocês obrigada. dois. Eu que agradeço, tá? Eu vou terminar então com uma fala que quando eu entrei aqui, que eu disse que é o meu primeiro podcast, tá? Confesso que eu não tenho toda a habilidade do mundo para falar no microfone, e que a Aline sempre conta, né, que as pessoas têm 2 medos na vida, né? Um é de morrer e outro é de falar no microfone. Se for para escolher, elas preferem morrer do que falar no microfone. Então, é uma escolha errada. Foi muito bem, né? Muito bem mesmo. Foi, verdade. O objetivo desse programa, desse podcast, também é justamente esse: fazer com que as pessoas façam algo diferente. Por isso que a gente não convida só quem está no topo das mídias sociais, da rede social, muito pelo contrário, né? Gente como a gente. E a gente, por exemplo, nessa nossa idade, a gente está numa geração que é muito complicada, né? Porque a gente apanhou de chinelo e de cinta, né? Não tinha telefone, eu não tinha nem água encanada e energia elétrica em casa, né? E a gente está tendo que mostrar ou conviver com pessoas, com adolescentes, crianças, que se terminar a internet dentro de casa, o Wi-Fi, acaba o mundo, né? Então é desafiador para nós também, além de tudo. Então é uma geração bem bacana, mas que é aprendizado. Isso Na aí. vida tudo é aprender. Chegamos ao final do 14º episódio do podcast Fatia do Futuro. Enquanto eu olho para a câmera, eu vi que o Cris fez um sinal, não sei o que ele quer fazer, mas pode falar. Márcio, aqui na verdade esse é o 14º e é o último nosso do ano, né? Então a gente está fechando o ano, a gente
desejar a todos os nossos poucos, por enquanto, seguidores, mas tenho certeza que esse número vai aumentar em muito. Cadê os amigos aí? Os amigos que não estão seguindo? Cadê os amigos, né? Mas desejar a todas as pessoas que vão estar aí nos olhando um feliz, abençoado Natal. Aproveite esse momento, né, de final de ano para refletir o que tu fez de errado, o que tu pode evoluir. Tivemos 28 pessoas aqui nesse programa falando em prosperidade, de como chegou lá, de como, né, construindo um futuro melhor, mas tivemos 28 grandes exemplos aqui de como você pode se inspirar para ser melhor a cada dia. Então não deixe de nos seguir lá, siga, ativa o sininho no YouTube, lá, os caras sempre falam, eu gosto disso. Né? Siga lá a Cobb, né, Contabilidade, o André Vink, siga a Grazi, o Pipocando lá, mesmo você não precisa ser mulher, você pode ser homem, seguir lá, ver o que é as fofocas femininas lá, esse mundo de beleza. Siga a Pizzaria Chef Leon, a Lajado Consórcio, e muito obrigado por esse ano fantástico de 2025 e até a próxima. Continue nos acompanhando.